boa noite. Tudo à nossa volta está em permanente e constante mutação. Se não muda, se para em posições anteriores, a vida atrasa e os problemas nos assaltam, nos pegam. É importante estar sempre em movimento. A pessoa que não tem problemas de dependência de álcool e drogas, ela pode ter um processo de mutação mais lento. Não é emergencial o fato de mudar. Para um adicto, em recuperação, sim. Aliás, aquilo que se chama de recuperação nada mais é do que um processo de movimento e busca de mudança. Mudar por quê? Porque o que é velho me escraviza, como foram as drogas, como foi o álcool. Então, urge mudar. Se ficar na mesma posição, vai ser pego pelas coisas do passado. Então, nós somos o quê? Nós somos história e condicionamento. Nós fomos montados por todas as relações que nós tivemos. As boas, as más e todas as relações que nós tivemos montaram a nossa realidade, a nossa percepção de realidade. Montaram a nossa maneira particular, personalizada de olhar o mundo e responder a ele, atacando, se defendendo daquilo que nós presumimos e que possa nos afetar. Então, o próprio uso de drogas foi uma forma de se defender de situações internas, interiores, dificuldade de existir dentro da nossa visão de mundo. A visão de mundo de cada um, ela é condicionada, ela é escravizada por aquilo que ele é e por aquilo que a sua própria história de relações ao longo de toda a sua existência faz com que ele decida por isso ou por aquilo, ou por droga ou não. Uma vez usando, se deu bem, gostou, aliviou, então tudo que é bom permanece, pelo menos enquanto a pessoa ainda tem aquela noção de benefício. Estou recebendo benefício, então não vou parar. Normalmente a pessoa se habilita a parar a hora que o benefício cessa. A partir do momento em que o prejuízo é maior do que o benefício que ele possa estar vivendo. Isso significa que o que era barato ficou caro. E quando o barato fica caro, ele se obriga a cair fora, sair, porque não está compensando mais. Essa é a história. Mas é importante observar que cada pessoa, de uma maneira muito personalizada, enxerga a realidade de uma maneira particular, pessoal, e reage a essa realidade da sua maneira. Olhando as coisas por esse prisma, chega-se à conclusão de que a vida não tem problema. O problema é a maneira com que o navegante desse recorte de existência se relaciona com a vida. Então, suponhamos, um sujeito extremamente controlador. Todas as relações que lhe interessarem, ele vai desenvolver de uma maneira controlada. Ele vai tentar controlar pessoas e situações para que elas ajam de acordo com o que ele acha que é o ideal para ele. Então ele vai tentar controlar, ele vai tentar dominar
E ele vai tentar existir se relacionando dessa maneira. Isso significa que a maneira com que cada um constrói e mantém a sua própria realidade é a fonte de todas as problemáticas que ele vai ter. Ele vai se relacionar com a vida a partir daquilo que ele é e não a partir do que a vida é. Quando a vida vai se desenrolando na frente dele, ele vai se interessar, ele vai interferindo à sua maneira. Então, o grande produtor de toda a problemática de viver, ele está estritamente ligado à sua realidade pessoal, à sua maneira de existir nesse mundo. E diga-se de passagem que muitos dos problemas que ele vai ter, eles têm origem na própria maneira com que ele se relaciona. E aí, de uma maneira cega, incapaz de perceber, ele vai dizer que o mundo não se adapta à vontade dele, como se ele fosse um pequeno Deus. E isso não é correto. Tem algum momento na vida em que a pessoa enxerga a realidade de uma maneira perfeita? Não. Por quê? Porque a vida é movimento. Tudo está em movimento, tudo está em transformação, tudo está buscando novos estados, transitando pela existência, pelo viver. E se observa no período em que um dependente, um adicto, um dependente de álcool e outras drogas, esse período ele é um período estático, é um período sem movimento, é um período que não produz mudança. Ele olha a vida de uma maneira tão atabalhoada e tão pequena que a leitura que ele faz da vida gera toda a dificuldade dele de existir, e estando num estado de dificuldade, ele vai usar drogas para tentar fugir das dificuldades ou da realidade que ele próprio cria. Quando se chega a um programa de recuperação, esse programa ele tem que ter o poder de influenciar, de estimular aquele que busca a diferença. Então, ele entra dentro de um processo de mudança permanente, na busca de novidades que ele ainda não tem e que os outros que as têm ainda não lhe disseram. Ele abre a mente, abre os ouvidos e começa a permitir que, quem sabe, ele fale aquilo que ele ainda não aprendeu. E é exatamente este movimento de abertura, de percepção, de busca, que vai transformando, provocando uma transformação profunda na personalidade dele. As pessoas que estão em recuperação, elas atestam isso permanentemente. É interessante observar alguém que chega a um programa, chega estático, assustado, isolado do mundo e com dificuldade de abraçar e de ser abraçado, se porta num abraço como se fosse um poste, assustado, para não permitir que os outros há tanto tempo chegassem perto dele e percebessem a sua realidade isolada e egoísta. Então, a transformação dessa realidade, ela se dá muito mais pela percepção e pela busca de novidades que ele ainda não tem, do que pelo esforço. Sabe por quê que um esforço continuado, ele não consegue tirar um adicto do buraco que ele está? Porque o adicto, ele não é de continuar coisa nenhuma. A única coisa que ele continuou foi usar droga. E aí ele é capaz de se comprometer assim de uma maneira fantástica durante um dia, e no outro dia ele não lembra mais.
É por isso que na vida de muitos adictos teve começo de tudo, de casamento, de relações, de escola, de filho, de tudo, e nada seguiu à frente. Qualquer objetivo que tivesse médio e longo prazo não permaneceu naquela vida, porque aquela vida não era vida de segurar, era uma vida de soltar, é uma vida de experimentar assim de uma maneira assim profunda determinadas coisas para jogar fora no momento seguinte. Então, se por exemplo uma pessoa se dispõe a trabalhar o perfil dela, vamos supor que ela seja extremamente raivoso, ela trabalhar a raiva, ela vai trabalhar a raiva assim 1, 2, 3 dias, uma semana, e depois ficar com uma tremenda de uma raiva e esquecer que ela estava trabalhando essa mesma raiva. Então, para uma personalidade, para uma constituição que carrega consigo a incapacidade de se manter dentro de um propósito, somente a alteração da realidade, buscando novidades que impressionem o espírito, buscando novidades que alterem a maneira de pensar, porque somente um programa de recuperação pode entrar naquela mente obscura, doente, insatisfeita, que busca na droga ou em outras coisas o prazer para poder fugir da dor e da realidade que ela própria cria. Então é fundamental entender que uma pessoa em recuperação ela tem que estar numa abertura permanente para que o novo a impressione e abra portas na compreensão e no entendimento, porque aquilo que se chama de recuperação atua na mente, no pensamento e altera a maneira espiritual e que aquela pessoa estabelece a relação com o mundo que a cerca. Quando uma pessoa, quer dizer, no início as coisas podem ser difíceis, porque pode haver ainda vontade de beber ou de usar drogas, mas isso é natural para muitos, porque se o único patrimônio que o cara tem era toda a droga que ele usou até o dia dele chegar, então o que vai lhe cobrar a droga vai querer, não vai querer ir embora. Você gostou de se drogar, mas a droga também gostou de você, e ela não vai te abandonar assim, nessa tremenda moleza, virar para ela e falar tchau. Quando você sonhou com isso, quando a vida drogada ficou difícil de viver, o quanto você sonhou em de uma hora para outra parar de usar gratuitamente, e entrar no estado de milagre, aquilo não lhe incomodar mais, sonhou acordado. Isso não é possível. Então, muitos poderão ficar fissurados com vontade de usar droga, mas a sugestão é o seguinte: não ceda. Não é uma luta de você contra a vontade de usar. É uma luta para permitir que o novo participe da tua vida. E o novo é um saber que você não tem. E o fato de não saber é que te impede que você se mantenha limpo. Corra para buscar novos argumentos, permitir pessoas pelas quais você se apaixona pela recuperação delas, permitir que elas falem com você, falem profundamente no seu espírito, como nunca antes possa ter acontecido. O novo é que lhe salva, o velho lhe condena a ser o mesmo, o velho que exerceu toda aquela autoridade destruidora, que quase lhe tira a vida, aquele velho não serve mais. É fundamental se apaixonar pelas novas ideias que vão aparecendo, e aí a vontade de usar, a fissura pela substância tende a desaparecer. Vão aparecer fissuras sobre outros assuntos, outras questões vitais da vida, tipo sexo, comida, trabalho, dinheiro, adquirir coisas. Mas aí você
vai estar limpo para poder existir e buscar sua melhora para que essas coisas não lhe escravizem. Porque se tem uma coisa que você sabe como ninguém, é ser escravo. Isso é importante que você tenha sempre em mente que o escravo das drogas acabou se você ficou limpo, mas existe um escravo, a sombra do escravo, que tenta, já que não tem drogas, te escravizar diante de novas situações. A busca de um poder maior, a entrega da vida para esse poder do jeito que for, a frequência a lugares onde hajam outras pessoas que tenham experiência fundamental de ficarem limpos e ensinarem você a conquistar isso também é importantíssimo. É muitas reuniões, muita convivência, fazer de você ou fazer da sua maneira de pensar. Você não usa drogas, você pertence a um poder de recuperação em tempo bom ou tempo mau. É como se você sempre levasse a boia na embarcação e, no caso do temporal, lhe pegar em alto mar, o barco afundar, você consegue flutuar segurando na boia até que o socorro o alcance. Então é de fundamental importância entender que a sua realidade é que cria todos os seus problemas. Quando um adicto ele vai construir a sua realidade desde tempos infantis e adolescentes, ele está construindo todo o patamar no qual vai se apoiar o uso de drogas que virá depois. O uso de drogas é resultado da tua própria relação com a realidade, a maneira com que você responde à provocação do mundo, a maneira com que você se relaciona, você dentro do seu padrão de percepção, de consciência, você atrai para você aquilo que você é. E na medida em que você cresce, a vida continua a mesma, mas você mudou. E dentro desse processo de intensa e progressiva mudança, dificilmente você vai se drogar. E se continuar nesse movimento de busca e abertura da mente honestamente, você conquistará uma pessoa que também se pacificará em relação a todas as suas outras possíveis obsessões. É importante observar isso. Um programa de recuperação, um programa notadamente de 12 passos, ele é um programa de provocação de transformações. Transformações em quê? Transformações na tua maneira de pensar. E à medida em que a tua mente vai se transformando em alguma coisa mais rica de saber, e a tua mente vai se movimentando em direção à busca permanente, atento, os ouvidos se abriram e você passou a ouvir, sendo que antes, num egoísmo básico, terrível, você não conseguia ouvir nada, nem ninguém, nem a sua própria verdade interior. À medida em que você passa a permitir que as pessoas falem com você, você está entrando dentro de uma relação com um universo imensamente maior e vai receber dele o retorno daquilo que você é naquele momento. Se você pacifica a tua mente, se você ouve as pessoas, se você existe dentro de um contexto de abertura de mente, de coração aberto ao outro, os tempos de sofrimento realmente começaram a terminar. Ninguém fica limpo de álcool e outras drogas gratuitamente, simplesmente porque não dá mais. E aí conta histórias de como foi terrível aquele tempo. É claro, todo mundo que
que teve dentro da opção de uso de substâncias, chegou num momento terrível. Da sua maneira, pagou aí as dificuldades que eram para pagar naquele momento. Mas não é olhando para trás e odiando os seus tempos de louco que você vai ficar sadio. Você vai olhar para frente e buscar no futuro que ele chega as novidades que você ainda não tem e que vão atuar para conquistar, para que você possa conquistar um patamar de vida realmente que vale a pena viver. Aliás, a gente nasce para poder caminhar em direção à paz. E todo adicto que está sinceramente e honestamente voltado para a busca da paz, dificilmente não a conquista. Sabe por quê? Porque o universo olha com bondade e carinho para as pessoas que realmente querem viver bem. Então, é fundamental se lembrar que nós construímos a nossa própria realidade. Ela pode ser fatal, dolorida, machucada, sofrida, sofrível, ou ela pode ser pacífica. Principalmente as pessoas que pagaram caro por um trecho difícil da vida, elas vão acumular experiência e vão acumular força para poder buscar e permitir que o melhor que existe em termos de energia universal possa participar da vida dela, mesmo que isso demore mais do que ele gostaria para acontecer. É isso. Eu queria ter dito isso e eu vou dar o nome de mudança de realidade. Essa live vai lá para a conta do YouTube, Sergio.Murilo. Compartilhem e apertem lá o sininho, que sempre que cair uma nova live você vai ser avisado. Obrigado pelo apoio. Essas lives já têm chegado estão chegando aí a 80 mil visualizações, pela paciência, generosidade e bondade de todos vocês que têm me acompanhado e têm me inspirado para que eu possa participar disso com muito amor e fraternidade. Muito obrigado. Boa noite de domingo a todo mundo que está aí comigo, me dando boa noite e tudo mais. Um ótimo final de domingo e uma boa semana e até a próxima live. Um beijo no coração.